Olá, pessoal. Então, muito boa noite, oficialmente, agora, depois de conversar um pouco com o pessoal que já estava online aqui, né? Então, vamos para a segunda aula dessa tentativa de fazermos algumas aulas online para termos aí a participação dos alunos, né? Então, dando continuidade na proposta do Projeto Imigrantes, com um pouquinho mais de aprofundamento nas nossas discussões. Então, hoje, o meu objetivo é continuar com a correção do testezinho que eu mandei. O link já foi no YouTube, já mandei o material do teste, até na própria descrição do vídeo anterior, ele já está com o teste também. Então, essa daí agora vamos dar continuidade, tá certo? Então, enfim, seguindo já a proposta, lembrando, essas questões, elas são questões um pouco mais antigas, de concurso até, outras que foram elaborações minhas, baseado nos erros mais cometidos em língua portuguesa. Nos sites aí em volta circulam algumas listas com esses erros mais cometidos, e agora eu quero chamar a atenção aqui para esses detalhes e por meio dessas questões a gente poder explicar esses conteúdos de uma forma um pouquinho mais objetiva, tá certo? Então, vamos adiante aqui com o material. Eu não sei como está ficando aí a captação da câmera com a projeção aqui, se está legível ou não. Hoje estamos fazendo aqui a tentativa da projeção. Veio um positivo ali, para mim essa resposta é muito importante. Beleza? Então, seguindo. A questão seguinte que nós tínhamos no teste era essa daqui, né? Em relação, assinale a opção em que houve erro no emprego do pronome pessoal em relação ao uso culto da língua. Ele entregou um texto para mim corrigir, para mim a leitura está fácil, isso é para eu fazer agora, não saia sem mim, aquele presente é para mim. Então, aqui vem um pouquinho na confusão que acontece entre o eu e o mim, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro. Então, vamos tentar entender um pouquinho aí o que é essa regra aqui. Então, indo um pouquinho adiante, nós temos em língua portuguesa os chamados pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Qual que é a diferença entre eles? Vou tentar explicar aqui do ladinho. Se eu escrever assim, o aluno fez o trabalho. Já vamos até fazer uma mudança na tela, isso aqui vai ser bem sala de aula, tá? O aluno fez o trabalho. Depois eu vou dar uma revisada com vocês nas questões sobre a sintaxe da língua portuguesa, como que funciona essa organização. Se eu tenho aqui, o aluno fez o trabalho, eu tenho a perguntinha de sintaxe, que é um sujeito que manda no verbo e que tem um complemento para esse verbo, tá certo? Então, se eu tenho o verbo fazer, eu vou perguntar para o verbo quem fez. A resposta disso aqui é o chamado sujeito, e depois fez o que? O trabalho, e esse complemento do verbo, tudo se liga em torno do verbo. Esse complemento do verbo é chamado de objeto. Então, essa relação, ela é muito visível. Depois até eu vou fazer uma revisão mais específica sobre sintaxe para esclarecer melhor isso aqui. Tá certo? Então, quando eu tenho um pronome que ele está na função de sujeito, é ele que manda no verbo. Nós fizemos, ele fez, né? Deixa eu ver que tem mais gente chegando na conexão, né? Ele fez, eu tenho um sujeito que manda no verbo. Então, essa concordância ela é obrigatória. E como complemento, eu tenho alguma informação que vem depois. Então, eu posso trocar cada uma dessas palavras por um pronome. Eu posso falar, ele fez o trabalho, ou se de repente eu já estou falando sobre o trabalho, eu posso dizer, o aluno fez ele. Eu posso substituir a palavra trabalho por um pronome, eu posso substituir a palavra aluno por um pronome. Ou, às vezes, até eu posso colocar o como pronome. Eu posso dizer, ao invés de dizer ele fez o trabalho, eu posso dizer ele o fez. Se eu já estou falando sobre o trabalho, fica subentendido. Então, o pronome é a partícula que vai substituir esses termos. E é aí que vem
o que complica e pega alguns aí. Eu estou levantando um pouquinho, acho que o reflexo da lâmpada vai ficar na projeção, vou tentar aqui ser o mais direto possível, tá certo? Então, quando nós falamos pronomes pessoais do caso reto, são aqueles, que é o que tem aqui em cima, mais um pouquinho aumentando. Pronomes pessoais do caso reto é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, né? Essas são as variações que nós temos. E quando nós vamos para o caso oblíquo, nós temos aqui o mim, o ti, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, eu tenho também as variações no caso oblíquo. O que é a diferença? Quando é a primeira pessoa e a segunda, que do caso reto eu tenho o eu e o tu, e no caso oblíquo eu tenho o mim e o ti. Eu tenho esses dois que funcionam no caso oblíquo. Então, o que eu já tenho, deduzo como regra disso? Eu só posso usar o eu e o tu quando ele está mandando no verbo. Quando ele é complemento do verbo, é finalização da escrita, eu vou usar o mim e o ti. Então, essas duas estruturas aqui eu preciso observar. Então, indo para esse exemplo que está aqui, fica mais visível. Eu peguei um livro. Até aqui, tudo certo, todas as frases iguais. Peguei um livro, deixa eu pegar a caneta preta, ver se melhora a visualização aqui. Peguei um livro, né? Aí depois eu tenho a sequência. Peguei um livro para mim, peguei um livro para eu, peguei um livro para mim ler, peguei um livro para eu ler. Então, vamos entender esse funcionamento aqui. Quando está no final da estrutura, eu vou dizer para mim. Acabou a estrutura. Então, quando eu digo peguei um livro para mim, aqui está certo. Agora, peguei um livro para eu, pronome do caso reto não pode finalizar a estrutura. Então, esse caso está errado. Peguei um livro para mim, peguei um livro para eu, está errado. Tá certo? Agora, se na frente desse pronome eu tenho um verbo. Deixa eu escrever pequenininho, não sei se vai aparecer nítido aí na imagem para vocês. Mas aqui, ó, para eu ler, aqui na frente eu tenho um verbo. Então, nesses dois casos, o que acontece? Para mim ler, para eu ler. Aqui ele está mandando no verbo. Aqui ele está mandando no verbo. Então, é nesse caso que gera a dúvida. Então, como está antes de verbo, eu tenho que usar o eu. Então, esse mim está errado. Então, se for antes do verbo, eu uso eu. Final de estrutura, eu uso o mim. Então, aqui peguei um livro para mim, está certo. Peguei um livro para eu, está errado. Mas se agora eu falo, peguei um livro para eu ler, tem o verbo depois. Peguei um livro para eu ler, está certo. Peguei um livro para mim ler, não funciona. Até tem uma brincadeirinha de macete que falam por aí, que diz assim, mim não faz, mim não lê, mim não conjuga verbo. Então, o problema é o mim colocado antes de um verbo. Esse é o erro grosseiro que acontece aqui e que, ó, muita gente erra bastante nisso daí. Deixa eu pegar o apagador, limpar essa partezinha. E daí é o que nós vamos para a resolução da questão. Então, deixa eu marcar a leitura, seguindo aqui no slide. Então, quando falar, indo aqui de baixo para cima, aquele presente é para mim. Esse mim está no final da estrutura, tranquilo. Não saia sem mim. Então, também mim no final da estrutura, ok. Isso é para eu fazer agora. Olha só, o verbo fazer, antes do fazer tem o eu. Então, aqui está correto, não é para mim fazer. Então, para eu fazer, a letra C está certa também. E a outra, para mim, a leitura está fácil. Observem aqui, quem tem aí o texto mais visível às vezes, que aqui nós temos uma vírgula. Então, quando eu tenho essa vírgula, significa já uma interrupção, porque teve uma inversão da escrita. Que a ordem correta dessa frase seria, né? A leitura está fácil para mim. Eu posso fazer a inversão e colocar uma vírgula. Então, a ideia deste para mim não está a mim está. Ele não forma, é a leitura que está. Para mim, ele tem uma ideia de finalização, porque vem a vírgula logo depois. Então, por isso que essa estrutura também está correta. E outra, ele entregou o texto para me corrigir.
Então, a errada é aquela letra A, né? Mim corrigir. Aí, o mim antes do verbo, que é o problema nesse caso, tá certo? Eu quero aproveitar aqui o gancho dessa questão para chamar a atenção para mais um detalhezinho que acontece sobre os pronomes oblíquos. Deixa eu pegar aqui o cantinho do quadro de novo. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, bora levantar aqui no mais um passeio aqui para poder escrever aqui na luz. Se não ficar bem visível, vocês me avisem, por favor. Então, é o seguinte, eu vou colocar assim, o camarada, ele está apaixonado e ele vai querer fazer uma declaração. Ele diz assim, te amo, te amo. Ele vai querer dizer isso de uma forma bem expressiva. Aí cometeu erro de gramática, viu? Não pode começar com o T. O T, o me, o C, o lhe, tem algumas partículas, vou colocar mais uns exemplos, que elas não podem começar com a estrutura assim. Então, o que eu tenho? Duas opções para corrigir isso aqui. Isso aqui, só chamando a atenção, isso aqui está errado. Só chamando a atenção, como que eu poderia corrigir isso? Colocando invertido o pronome depois do verbo. A forma correta de falar seria amo-te. Fica estranho falar assim, amo-te. Né? Quem que costuma falar assim? Vai ficar um negócio muito estranho. Vamos falar bem a verdade? Pela linguagem do nosso dia a dia, o pessoal tudo fala te amo e pronto, tá tudo certo, né? Só que gramaticalmente isso aqui tá errado. Aí o que faz? Coloca uma outra palavra, um outro sujeito para começar isso. O que eu posso colocar é assim, ó, eu te amo. Então, quando eu faço isso, eu já resolvi. Eu não posso começar com o T. Não posso começar com esse aqui. E esse aqui que é o meu problema. Mas se eu coloquei o verbo antes, o pronome depois, tá certo? Se eu coloquei uma outra partícula, um outro nome antes e o T está começando, nesses casos não estão começando. Então, esses dois aqui estão corretos, tá certo? Aproveitando outro gancho, que às vezes fala, a pessoa diz assim, me empresta tal coisa, né? Esses dias eu fui mandar uma mensagem pro meu sogro, né? Me empresta a furadeira, que eu tava querendo a furadeira, fazer as coisas em casa, né? Aí como é que eu falei? Como é que eu vou escrever isso, professor de português, cara? Chato, né? Eu poderia escrever assim, me empresta? Estaria errado eu escrever assim. Tudo bem que a maioria das pessoas nem percebe quando você fala desse jeito, porque faz parte da linguagem do dia a dia. O problema é o me começando a estrutura, não pode. Então, o que eu posso dizer? Eu posso escrever para corrigir assim, empresta-me. Nossa, mas se eu escrevo assim para alguém, se alguém chegasse para você e falasse, empresta-me a furadeira, você não ia achar muito estranho alguém falando desse jeito? Sem dúvida, é uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia, né? Mas isso aqui é o correto, o formal é isso aqui, né? Então, coloca o nome antes, né? Posso colocar o você. Estou pedindo para a pessoa, eu digo, você me empresta? Se eu coloco assim, você me empresta, nesse caso, o me, ele está aqui, ele não está começando, daí eu escrevi corretamente. O problema do me, do te, do lhe, do se, essas partículas que são pronomes, elas não podem começar. Errado, errado. Tá certo? Daí assim, mas gente, no dia a dia, o pessoal fala, tudo me empresta, te amo, e é desse jeito que o pessoal fala mesmo, não tem problema nenhum. Mas só para chamar a atenção que gramaticalmente, quando vai para uma prova, para uma avaliação, tem que saber que isso aqui não é a forma correta, do mesmo modo como o mim, ou o me, ou o te, esses aqui, eles não podem estar mandando num verbo. Eles funcionam sempre como um complemento, tá certo? Então, isso daqui só para poder chamar a atenção aí desse detalhe, tá certo? Tranquilo, gente? Sossegado para acompanhar? Qualquer coisa, pergunta no chat, se manifestem, por gentileza, para que eu possa rever alguma explicação aí. Então, apagando, segue o roteiro. Baixando aqui para que ele reflexo.
Vamos para a próxima. Daqui a pouco eu levanto de novo. Bem, vamos lá. Então, aqui nós temos outra questão que ela é importante. Essa aqui eu não vou precisar rabiscar tanto. Com essa outra questão aqui, está perguntando sobre o gênero das palavras. Então, trabalhei até falando aí já na primeira parte do curso, né? A diferença do masculino, do feminino, do singular para o plural. Então, essa questão aqui me chamou a atenção para observarmos a diferença do gênero de algumas palavras. O que é o gênero? Lembrando a definição de masculino e feminino, beleza? Então, só para esclarecer essa relação. Então, em qual das frases, a pergunta ela pode ficar um pouquinho confusa para alguns, mas vamos lá. Não está claro se é homem ou mulher. Resumindo, em qual dessas frases nós não conseguimos saber se a frase está se referindo a homem ou a mulher, tá certo? Então, nesses casos aqui, qual que eu não sei? No primeiro período, no segundo, no terceiro, no primeiro e segundo, no segundo e terceiro. Qual que eu não sei dizer? Então, vamos à regra que funciona sobre essas palavras, tá certo? Então, quando nós falamos de substantivo sobrecomum, é aquele substantivo que ele pode se referir tanto a homem quanto a mulher. Se eu falo a criança, eu não sei se é menino ou menina, é a criança. Pelo contexto, eu posso saber, de repente estou falando sobre o menino que está jogando bola. Aí eu vou dizer assim, a criança se machucou. Eu não vou dizer o criança. Então, o artigo antes não muda, o criança piorou, né? Então, assim, tem algumas expressões que eu não tenho essa variação para o feminino, para o masculino. A mesma coisa a palavra pessoa, né? Então, só colocando aqui, né, a palavra criança, que eu estava falando agora, e tem a palavra pessoa também. Se eu coloco aqui a pessoa se aproximou, a pessoa, ou pessoa, um homem é outro, não tem como saber. Então, só pela palavra, esses aqui são termos que não existe uma distinção de masculino ou feminino. Então, aqui, o algoz, o carrasco, que é aquelas pessoas que fazem, né, a maldade, ali, vamos falar assim, né? Então, não existe a algoz, não existe a carrasca, ou a carrasco, não existe. Então, a vítima, não tem o vítimo piorou, não existe. O testemunho, se eu for colocar, é outra ideia. O testemunho é o que a pessoa disse. A testemunha é a pessoa. O indivíduo, não tem a indivídua. E o cônjuge, que era a palavra que estava ali. A pronúncia assim, ó, uma proparoxítona, cônjuge, tá aqui, ó, o acento no O, né? Cônjuge, isso aqui significa o companheiro do casamento. Então, se chega um homem falando, eu vou dizer, o meu cônjuge está chegando. Eu estou me referindo à minha esposa. Da mesma forma, o inverso. Se ela vai falar sobre mim, ela vai dizer o meu cônjuge. Então, tanto faz se é homem ou mulher dizendo ou a quem se refere, a palavra cônjuge é um substantivo que ele não tem distinção de gênero. Eu não sei dizer se é homem ou mulher. O cônjuge. Pronto, resolvido, tá certo? Existe também essa mesma forma com alguns animais. Quando a gente fala onça, jacaré, cobra, tem outros, né? Não tem o cobra, o cobro piorou. A gente escuta uns falando aí, a jacaroa, né? O pessoal fala, mas não existe feminino da palavra jacaré, feminino da palavra onça, onça macho, onça fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea, cobra macho, cobra fêmea. Pronto. Tem que fazer a especificação. Esses aqui são chamados de epicenos, tá? Então, que são, quando são nomes de animais que não têm distinção de masculino e feminino, são chamados de epicenos. Quando são esses que se referem às pessoas, são os chamados sobrecomuns. Aí nós temos uma outra variação, tá certo? Que é as terminações em ante, ente, inte ou ista. Não está aqui no slide o ista, mas também tem o ista nessa brincadeirinha aí, tá? Quando eu falo aqui, derivação do verbo, a pessoa que estuda, ele é o estudante. Só que nessas formações, o artigo antes, ele mostra qual que é o gênero da palavra. Se a palavra é masculina, feminina, então existe também essa distinção aqui, tá certo? Então, é o estudante, a estudante. Então, o artigo antes denuncia. O viajante, a governante, o governante. Então, pelo artigo que antecede a palavra, eu consigo dizer isso, tá certo?
o concluinte, a concluinte, o pretende, que pretende, né? O pretendente, a pretendente. E daí vem até um questionamento que pode ter hoje na língua portuguesa, o presidente, a presidente, tá? Tem aí algumas questões que envolvem, gente, a palavra presidenta, e eu geralmente recebo questionamentos a respeito dessa palavra. É o seguinte, a palavra presidenta, ela foi incorporada ao nosso dicionário recentemente, então ela faz parte de documentos oficiais aqui no Brasil, inclusive, tá? Mas é justamente para marcar um lugar político, a mulher que chegou à presidência. Então, para enfatizar esse lugar, para dar uma valorização, um destaque à mulher nessa posição, a palavra presidenta passou a fazer parte do nosso vocabulário, tá? Só que no Brasil, isso aí dá uma marcação muito forte de lugar político, tá? Então, geralmente, pensando aqui na distinção que tem, né, entre um partido e outro que está aí, vamos falar assim, alternando o poder com toda a polêmica que se tem, se você utilizar o termo presidenta, quem ler o texto já vai entender que você está se filiando a uma ideia política, tá certo? Então, assim, quando se tratar de avaliações oficiais, a gente nunca sabe qual que é o perfil político de quem vai corrigir a prova, porque os corretores também são pessoas que estão lá por trás que têm esse imaginário. Então, assim, é sempre importante tratamento com respeito, quando é uma prova escrita, evitar posicionamentos políticos de confronto. É claro, você tem que opinar politicamente se o que deve ser, o que é uma política, o que é uma ação importante. Depois, quando entrar na parte de redação, eu vou discutir mais isso, tá? Às vezes você está ali discutindo um assunto que tem a ver com a figura da pessoa que está na presidência. Mas se for uma mulher ou se for uma referência passada à mulher, evite a referência presidenta, porque ela vai indicar um lugar político, a não ser que você tenha realmente a intenção de marcar isso, tá certo? Então, em avaliações oficiais, de toda forma, eu sempre recomendo o termo presidente, tá? Então, isso aqui eu gosto de deixar explicado. Se alguém usar presidenta, não está errado, tecnicamente, porque esta palavra especificamente, ela entrou no dicionário. As demais variações, não. Então, eu vou falar residenta, a pretendenta, eu começar a mudar todos os termos, não tenho regra para isso, tá certo? Até por esse motivo, recomendo sempre a escrita presidente, tanto seja a presidente ou presidente, tá certo? Então, isso daqui eu gosto de deixar bem esclarecido isso, para que não tenha nenhum aborrecimento aí em correções ou algum questionamento nesse sentido, beleza? Seguindo aqui, então, a outra coisa são as palavras terminadas em ista, né? O motorista, o dentista, tem o dentista, a dentista. Tem as duas formas de escrita aí que também ocorrem no nosso idioma, tá certo? E daí, indo aqui para a partezinha de resolução já, o que acontece? O cônjuge, que é a primeira, eu não tenho como saber se é homem ou mulher. Mas quando eu entro nas outras duas frases, nas outras eu sei. Então, se é o servente veio atender, só pode ser um homem. Porque se fosse mulher, seria a servente, a atendente, né? Ou então, se fosse gerente, aqui é o gerente. Se fosse mulher, seria a gerente, beleza? Então, terminação em ente, int, ante, ista, essas variações. O artigo varia, tá? Porque é terminado em e, então não tem essa variação na palavra, mas o artigo, que é essa partícula que antecede, ele denuncia o gênero da palavra, tá certo? Aqui teve uma perguntinha no chat, perguntando se a prova desse curso vai ser online, tá certo? Nesse caso, o que eu vou fazer? Com frequência, eu vou colocar aí, nesse começo ainda não, mas depois eu vou colocar aí a cada aula alguma proposta de interação para que eu tenha uma resposta contínua, para que eu possa ver aqueles que estão acompanhando as aulas, tá? Então, daqui, acho provável que para a próxima aula eu já consiga propor aí uma atividadezinha, um linkzinho de resposta, para que eu possa testar a interação daqueles que estão acompanhando as aulas, mesmo que não seja nesse horário ao vivo, tá? Porque daí, falando se a prova é online, como é que vai ser a certificação? Então, é o seguinte, a certificação que é pedida para a Receita Federal,
Estou fazendo gancho aqui por causa da pergunta, tá? Para a Receita Federal, ela exige que tenha algumas aulas presenciais, pode ter algumas online, mas tem que ter aulas presenciais, e também exige que as avaliações sejam presenciais. E aqui, nesse módulo que eu estou propondo online, ele é um complemento, tá? Então, assim, daí vai ser uma declaração de que o aluno frequentou as aulas online, que participou, que acompanhou o curso, isso eu vou fornecer. Só que daí, na hora que vai esse certificado, no certificado vai estar escrito que as aulas, sim, as avaliações também, tá? Que foram todas online. Então, vai fazer isso, então fica um certificado que para a Receita Federal, se alguém está acompanhando só essas aulas pensando, esse para a Receita Federal não vai agregar muita coisa, tá certo? Isso aqui, como eu falei, é um complemento de conteúdo para quem está no Brasil e quer continuar estudando. Beleza? Vou dar a certificação, mas é uma certificação sem o compromisso da nota, e no certificado vai estar escrito que todo o processo foi online, tá? Então, só para esclarecer que essas aulas, elas dão certificado à parte, é mais para quem quer mesmo acompanhar aí e ver as nossas discussões e interagir, beleza? Não sei se esclareci, mas agora seguimos. Próxima questão. Então, aqui, né, fica só no primeiro período que eu não sei saber se é homem ou se é mulher. Seguindo, então, agora para a próxima questão. Essa daqui é um jogo de palavras, tá? Essa daqui não tem nem não tem uma regra para eu explicar demais aqui. Vamos aos termos propriamente ditos, tá? Quando eu falo a diferença de tráfego e tráfico, tráfego quer dizer trânsito, tráfico, comércio de mercadorias de modo ilegal, uma mercadoria que está fora da legalidade, aí é o tráfico, seja de coisas erradas totalmente, ou seja até de uma mercadoria que é trazida sem nota fiscal, né? Então, tráfico, comércio ilegal, né? Comércio de coisas que está sem regulação, e tráfego, trânsito. Aí nós temos uma diferença entre o comprida e o cumprida, com o ou com u na língua portuguesa. Comprida tem a ver com comprimento, distância, né? É uma fila muito comprida, então isso é com o. Agora, cumprida com u quer dizer do verbo cumprir. Pediram para fazer alguma coisa, me deram uma missão, como dizem por aí, né? Me deram uma missão, então vou dizer missão cumprida, missão realizada. É uma variação do verbo cumprir. Eu fui, eu realizei, eu cumpri aquilo que foi determinado, tá? Então, o verbo cumprir, ele dá aqui cumprida, feito, realizado. Comprida, distante, longo. Cumprimentar com o ou com u, nós temos uma diferença. Cumprimentar com u quer dizer fazer uma saudação. Eu vim lhe cumprimentar com u. Agora, quando é com o cumprimentar, essa palavra não existe. Eu tenho o comprimento, eu tenho uma fila comprida, mas cumprimentar não existe essa palavra, certo? Então, vamos para o contexto que nós temos lá. Considerando o intenso tananã de veículos, só pode ser o tráfego, né? O trânsito de veículos. Durante a operação, chegou a formar uma fila muito comprida ou comprida. Comprida quer dizer longa, né? Distante. Aí, nessa situação, o senhor conseguiu parar os bandidos responsáveis pelo tráfico, comércio de mercadorias ilegais. Por isso, diante de tudo, de todos, quero lhe cumprimentar. Então, nesse caso aqui, de uma forma bem direta, né? Já fica aqui, opa, é aqui que eu tenho que apertar para mudar. Já fica a letra D, então, essa que é a observação que tem. Tá certo? Só diferenciando essas palavras e esses três termos que a escrita são parecidas, mas que cada um tem um sentido diferente. Cumprida no sentido de cumprir, realizar, e cumprimentar, ou cumprimentar, melhor dizendo, né? Fica no sentido de uma saudação. Então, não é com o, é cumprimentar. Beleza? Então, mais essa aí para poder registrar aí nesse testezinho. Não sei quantos fizeram, né? Nas próximas questões eu vou ver se eu mando um formulário antes para eu ver as respostas de vocês, para eu saber aí quem está respondendo certo, quem está aí conseguindo acompanhar legal, tá certo? Esse daqui, teve até alguém que me mandou no chat, no WhatsApp, depois acabou me questionando sobre essa pergunta aqui.
Essa daqui também é interessante, gente. Só que eu só estou chamando a atenção para uma regrinha que eu já falei, ó, muitas vezes, e vamos falar de novo. Qual que está errada isso aqui? Eu tenho razão, ele tem razão, eles têm razão, nós temos razão, nós tínhamos razão. Então, tem 5 conjugações aí, e que eu quero saber qual delas que está errada. Então, eu coloquei um erro aí, que é só para chamar a atenção de um detalhe que está entre os erros mais cometidos em língua portuguesa. Vamos lá. Então, lembrando da tabelinha de conjugação do verbo ter, né? Eu tenho, tu tens, ele tem, eu tive, ele teve, as variações, né? Presente, nós temos, nós tínhamos, eles têm, eles tiveram. Então, o que tem de errado ali é o verbo ter, quando está escrito somente no tem. E está aqui, ó, ele tem, esse tem não tem acento. O tem não tem, viu? E esse tem acento. Trocando com o verbo, né? Então, eles têm. No plural, ele tem esse acentinho aqui na escrita, o que esses aqui não têm. Então, quero chamar a atenção que no plural tem o acento, no singular não tem. O mesmo acontece com o verbo vir, né? Se eu falo ele vem, não tem acento. Mas se eu vou para o plural, eles vêm, aí tem acento. Então, esse na pronúncia não tem diferença nenhuma. Não inventa frescura na pronúncia, né? Falar aqui não tem acento, então o E é aberto, aqui o E é fechado, né? Que tem do E e do E, né? Então, ele tem, eles têm. Não inventa frescura na pronúncia. A pronúncia é exatamente a mesma, com um sonzinho mais fechado, tá? Ele tem, eles têm. O tem pronuncia da mesma maneira. A diferença é que na escrita tem esse acento para fazer a diferença. O mesmo com o vem. Ele vem, eles vêm. Não tem diferença nenhuma na pronúncia, mas na escrita tem o acento que é preciso colocar. Eu vi que alguém aí assinalou a mãozinha para levantar. Se alguém tiver alguma dúvida, ou abre o microfone e fala comigo, ou pergunta no chat que eu vejo aí, beleza? Seguindo, então, essa ideia aqui. Então, indo para a resolução da questão, deixa eu ver como é que está o volume aqui no notebook, só para, se alguém falar comigo, ou não, aqui está tudo certo. Eu consigo ver e ouvir. Então, seguindo aqui, nessa questãozinha, o que acontece nesse caso, então, onde que está o erro da brincadeirinha? Vamos, mouse. Aqui, ó, ele tem razão. O erro está nessa proposição, porque ele tem, no singular, que tem esse acento. Então, eu fiz essa questão só para chamar a atenção desta regra e poder explicar novamente para vocês, tá bom? Sossegadinho? Não sei como é que está aí quem está acompanhando, vamos firmes e fortes. Agora, essa questão, para resolver essa questão, nós temos muito conteúdo. Vamos lá. Beleza, o pessoal mandando positivo aí, beleza, obrigado pela resposta. Vamos adiante. Essa daqui, eu vou ter que analisar cada uma dessas frases para ver o que está certo e o que está errado, tá? Tem 4 frases. Ela era meia louca, pois iniciou a festa às 6 horas. Já pensou começar uma festa às 6 horas da manhã? Vixe, né? Coisa louca. Ele ficou frustrado porque não conseguiu entreter as crianças. Tenho muita felicidade, mesmo tendo bastantes problemas. Esta é uma época onde o ser humano é desvalorizado. Então, essa questão, ela envolve um conhecimento prévio também sobre análise sintática. Isso daí eu vou recapitular depois com vocês. A análise sintática, ela vai tratar dessa relação que eu estava falando antes, sujeito, verbo, objeto. Eu vou tentar depois passar um macetezinho mais fácil disso. Mas agora, indo para a questão, eu preciso também fazer uma busca ali. Então, vamos para a primeira parte dessa questão. Primeira parte, deixa só eu um pouco bem nesse corte da questão. Aqui, eles acrescentaram meia porção. A palavra meia é um negócio que dá muito rolo isso daqui, tá certo? Quando eu tenho um nome na frente, aqui é um nome. A palavra que eu tenho antes, ela vai concordar junto. A palavra porção no feminino, a palavra meia no feminino. Eu tenho meia porção. Vamos dizer que eu tenha pegado o quê? Que palavra no masculino que dá certo aqui? Sei lá, a palavra que me ocorreu aqui, queijo.
né? Eu vou falar que eu tenho meio queijo. Tenho metade do queijo. Então, meia. A palavra meia, ela vai para o plural quando ela for equivalente à palavra metade. Então, se eu tenho a equivalência da palavra metade, ela vai para o plural junto. Vamos dizer que eu peguei, cortei para fazer ali um serviço, sei lá, cortei 10 laranjas pela metade. Vou pegar 5 dessas laranjas completas. Eu vou falar, eu tenho 10 meias laranjas. Doido isso para falar? Estou viajando muito? Então, assim, nesse meias, então, meia ou meio, eu tenho, sei lá, meio peixe, meio queijo, né? Então, se a palavra é masculina e equivale a metade, ele vai para o feminino junto, ou para o masculino. Mas agora, se eu estou falando de mais ou menos, se esse meia, deixa eu escrever de novo, né? Deixa eu pôr aqui plural ou feminino. Então, ele vai acompanhar o nome, tá certo? Mas se esse meia for equivalente a mais ou menos, ou um pouco, se for esse equivalente, esse meia vai ficar no masculino, na verdade, vai ficar meio, ele não muda, ele fica meio, tá mais ou menos, meio, né? Então, vamos lá, meia porção, metade da porção. Agora aqui metade de uma porção. Agora, elas estavam meio preocupadas. Então, meio preocupadas quer dizer que estavam mais ou menos preocupadas. Então, esse meio, ó, a palavra preocupadas, feminino plural, certo? Elas, feminino plural. O meio, como ele tem ideia de mais ou menos, ela não muda. Ela fica fixo no masculino singular. Então, isso aqui é uma regrinha. Então, meio, mais ou menos, ele fixo. Deixa eu pôr aqui, não muda. Tá certo? Mais adiante, eu vou reforçar as questões de adjetivo e advérbio, e daí eu vou explicar um pouquinho mais tecnicamente, mas agora é para resolver o raciocínio da questão, tá bom? Então, beleza, primeiro passo que nós temos aqui. Então, quando eu vou para a questão, que fala lá, ela era meia louca. Meia, gente, também pode ser outra forma de meia. Deixa eu colocar aqui para dar uma zoada. Quando eu falo que é o pano do pé. Como é que eu falo do jeito isso aqui? Se for o pano do pé, aí são meias. Eu tenho um par de meias, tá certo? Meia também tem esse sentido. Mas agora, se for para falar que ela era meia louca, eu só posso fazer dessa maneira aqui para dizer o que é uma meia louca. Sei lá, aqui, calcanhar, fazer um zóio maluquinho aqui, né? Aí eu vou dizer que é uma meia louca, aqui, ó, tá meio doidinha, mostrando a língua, né? Não sei se dá para ver meu desenho aí. Uma meia louca é isso aqui, a meia enlouqueceu. Brincadeiras à parte aí, meia louca não. Então vai ficar meio louca, mais ou menos louca, tá certo? Então o primeiro tá o erro na palavra meia. Aí depois o segundo que nós temos ali, que não está no slide, é a abreviatura da palavra horas. Se eu vou fazer a abreviatura da palavra horas, 6 horas, vai ficar apenas 6 e um H minúsculo do lado. Então, a abreviatura da palavra horas é apenas um H minúsculo. O mesmo acontece com metros. Se eu quero falar que tem 6 metros na sala de aula, é só um M minúsculo. É muito comum na hora de horas o pessoal colocar do jeito que eu pus lá, o HRS. Não, é só o H minúsculo coladinho do número. A abreviatura de metros, às vezes alguns colocam MTS. Não, isso aqui não. A abreviatura de metros é só um M minúsculo junto do número, beleza? Então, essas duas aqui as formas de abreviatura do números e metros. O pessoal erra muito nessa brincadeira também. Então, a primeira já está errada, já descartamos ela, explicando por que ela está errada. Olha que coisa doida. Bastante mão de obra, né? Vamos para a próxima. A número 2, ele ficou frustrado porque não conseguiu entreter as crianças. Essa segunda, tá certo ou errada? Vamos lá. É muito comum, principalmente na nossa região do Paraná,
o pessoal falar sobre a palavra distrair, tem que distrair as crianças, aí falar, vai interter as crianças, interte elas ali, não sei se quem já não escutou essa palavra, interter as crianças, né? Então, interter está errado, gente. A palavra vem de entretenimento, aí nós temos o verbo entreter, deixar a criança entretida. Sinceramente, aqui no Paraná, eu nunca escutei ninguém falando essa palavra certa. Então, o pessoal sempre fala, vai interter e tal, né? Aí, como eu não quero, às vezes, corrigir a pessoa, eu falo assim, tá bom, eu vou distrair as crianças, eu vou brincar com as crianças, eu falo de um jeito diferente. Mas a forma correta não é interter, não é criança intertida, que a criança está distraída, mexendo em alguma coisa, não é intertida. Não, essas aqui estão erradas. Essa daqui é a forma certa, tá certo? E a questão de frustrado, também tem 2 L's aí, frustrado. Frustrou os planos, frustrou quer dizer que deu errado, né? Frustrada, a pessoa frustrada é quando ela está desapontada, desanimada. Então, não é frustrado e nem frustrado também, né? Então, tem R nessas palavrinhas. Então, isso aqui está errado e esse tipo de erro acontece muito, tá? Outra palavra que não está na questão, mas que eu quero aproveitar para comentar, é a palavra supérfluo. A palavra supérfluo quer dizer quando tem alguma coisa que ela é fora da, como falar assim, é desnecessário. Quero comprar, sei lá, um bichinho, não sei das quantas. Mas precisa? Não precisa, é desnecessário. Então, como não é alguma coisa necessária, isso é chamada de supérfluo, tá? Essa aqui é a formação correta da palavra. É muito comum escutar o pessoal falando supérfluo. Isso é uma coisa supérflua. Isso é supérfluo. Esse fluo está errado. É superfluo, tá? Então, mais uma palavrinha aí para chamar a atenção na língua portuguesa, beleza? Indo adiante, apagando aqui esses rabiscos. Então, beleza. Até agora, analisando a número 1, a gente sabe que está errada, a número 2, correta. Vamos ver a número 3. Tenho muita felicidade, mesmo tendo bastantes problemas. A palavra muito e a palavra bastante, elas podem ir para o plural também, de acordo com a palavra que elas acompanham. Então, a mesma coisa, o muito, o bastante. Se ele significa que como é que eu vou falar assim? Se ele está junto de uma... que aí vem a diferença de adjetivo e de advérbio. Eu estou tentando pensar na minha cabeça um jeito mais simples de falar. Mas vamos, então, buscando aqui, ó. Quando ele está junto de um nome, salgadinhos, né? Então, nesse caso, vai para o plural. A palavra muito, na língua portuguesa, a gente acaba usando certo, tá? Intuitivamente, o pessoal usa certo, é impressionante isso. Os aniversariantes encomendaram muitos salgadinhos. Então, a palavra bastante também vai para o plural, no mesmo caso do muitos. Ficou na dúvida, troca pelo muito. Foi para o plural junto? Bastante também vai para o plural. E isso aqui, gente, ninguém coloca, tá? O bastante, o pessoal erra muito colocando no singular. Mas agora, se eu falo no sentido de intensidade, os salgadinhos estavam muito frios, ó, muito frios. Né? Então, não é muitos frios. Então, quando por exemplo, de uma qualidade, está muito frio, muito quente, é uma coisa. Mas agora, se eu tenho muitos dias, muitos cadernos, muitas canetas, eu estou trabalhando com um nome, o muitos vai para o plural, tá certo? Então, é aqui que vem o macetezinho, né? Até eu escrevi aqui, na prática, substituir esses termos, o bastante, pela palavra muito. Se a palavra muito for para o plural, o bastante também vai. Até assim, o bastante, falar no plural, gente, é muito estranho. Tanto que quando precisa usar no plural, eu falo, colocam muitos no plural, deixa o bastante para quando for singular. Eu até dou essa recomendação, mas a palavra bastante no plural, ela também existe. Então, por isso que a número 3 está correta. Soa estranho aos nossos ouvidos, até para quem fala o português aí há muito tempo. Bastantes no plural soa estranho mesmo, tá? Tenho muita felicidade, mesmo tendo bastantes problemas. Então, está correta essa afirmação. E agora alguém vai me perguntar, professor, na número 4, onde é que está o erro da número 4, então? Bora lá ver o problema da número 4.
A número 4, ela envolve mais alguns conhecimentos. Vamos lá. A palavra aqui, a questão, proposição número 4, tem a partícula onde. Para tentar simplificar, o onde, ele só pode ser usado para lugares com existência física. É a cidade onde nasci, é a empresa onde trabalho, é o livro onde eu li. Então, são referências com existência física. Isso é o uso do onde. Então, vamos lá. É um pronome, o onde, ele relaciona duas. Ó. Este é o professor. O professor confunde tudo na nossa cabeça. Para evitar a repetição da palavra professor, eu corto uma delas e coloco o quê? Então, esse é o professor que confunde tudo na nossa cabeça. Isso é o que a gente chama de pronome relativo. É um pronome, ele substitui um nome e faz a relação entre duas estruturas. E essa é a matéria do professor. O professor é louco. Né? A matéria do professor, então eu vou professor duas vezes. Para evitar a repetição, eu tiro uma. Existe o cujo também. Não vou ficar explicando muito aqui, mas aí a gente pode voltar depois. Esta é a matéria cujo professor é louco. Relacionei aqui, tinha um ponto final, né? Aqui tinha um ponto final, são duas estruturas, relacionei as duas e evitei a repetição. Aí, quando vai para o onde, é a mesma coisa, né? Este é o terreno onde passei minha infância. Esse é o terreno, nesse terreno passei minha infância, nesse é o terreno onde, já fiz a junção direto aqui. Só que é o seguinte, lugar para existência física. O que acontece aqui nessa frase? Época. Época é um período de tempo. É uma questão abstrata que não tem uma referência física. Por isso que aqui o onde está errado. Isso aqui é uma questão difícil, tá? Então, é a mesma coisa se eu falar aqui sobre o capitalismo, né? Esse é o capitalismo, onde uma empresa devora... Pode ser qualquer conceito, gente. Coloquei aqui como ilustração apenas, né? Se eu coloco capitalismo, é um conceito teórico. Época quer dizer um período de tempo. Então, são duas noções abstratas. Eu não tenho capitalismo como referência de existência física. Então, colocar o onde aqui está errado. Porque eu preciso, esse é o capitalismo no qual uma empresa devora outra, em que uma empresa... Se fosse colocar, esta é uma época em que o ser humano é desvalorizado, na qual o ser humano é desvalorizado. Então, o onde, lugar de existência física, você não tem que ser em que ou na qual, no qual, tá certo? Então, essa que é a questão com o onde. Onde igual a lugar. Até a perguntinha, né, que também a gente refere. Onde fez isso? Dá um lugar, beleza? Então, onde é sempre para indicar um lugar com existência física, beleza? Então, só para isso. E daí nós vamos, com isso, sabemos que a 2 e a 3 está correta, a 1 está errada no meia, está errada na abreviação de horas, e a 4 está errada no uso do onde, tá? Eu não sei se alguém sabia disso, matou a questão, mas isso era uma pegadinha, era uma questão difícil para matar essa aí, tá certo? Alguém tem o microfone, se quiser perguntar, fique à vontade. Profesor. Sim. En la número 4 dice, esta es una época, se puede colocar una época difícil, la cual el ser humano es desvalorizado. Isso, o difícil poderia colocar, mas é na qual, sim, é uma forma correta, na qual é uma forma, ou então pode ser com a expressão em que, não coloquei o em que aqui. Pode ser em que, o ser humano, ou na qual. É isso mesmo. Beleza, José? Beleza. Valeu. Então, apagando aqui, e daí indo para a anotaçãozinha da questão, né? Então, indo para as afirmativas, aqui tem a proposição, baixando, né? A proposição em que a 2 e a 3 estão corretas, beleza? Seguindo, aqui vem a última desse testezinho que eu coloquei, então aqui também o nosso tempo está quase acabando, deu certinho. Essa daqui é só para chamar a atenção para duas palavras que elas aparecem muito em editais, em algumas informações, em editais de concurso, às vezes em sentenças de juízes, e é uma palavra que acaba confundindo muitos, tá? Então, vamos aí tentar fazer uma memorização das palavrinhas.
Nesse caso, o orador ratificou o que afirmara. Que alternativa indica um sinônimo do termo destacado na oração, ratificou. O que é isso? O pessoal confunde muito duas expressões. Deixa eu colocar aqui na sequência do slide. Não sei se a letra aqui vai estar num tamanho bom para visualizar, de toda forma eu vou mandar esse material complementar depois, tá? Eu vou mandar depois esse material para vocês. Aqui é o seguinte, aqui tem ratificar e aqui retificar. Até vou escrever do lado aqui, caso não esteja bem visível. Deixa eu já apagar tudo aqui. Então, escrever, nós temos a palavra retificar e ratificar. Fica mais fácil memorizar pelo retificar. Que retificar, o que é? É tornar reto. É praticamente um sinônimo de endireitar, de corrigir. Então, algo está torto, está errado, eu vou retificar, vou alinhar. Tanto que tem aí o termo da chamada retífica de motores. O que é a retífica de motores? Ela vai fazer o alinhamento dos pistões, né, do motor. Então, é uma forma de correção do motor. Então, é retífica de motores, tem isso. Aí, às vezes, sai lá um edital, aí sai uma outra, alguém questiona esse edital, alguém fala, tá errado o edital. Aí depois o órgão público vai lá e faz uma nova publicação, que é uma retificação do edital. Então, uma retificação do edital quer dizer uma correção. Foi tornada reta, né? Foi endireitada, foi corrigida. Então, o retificar, tornar reto, é a forma melhor de memorizar, tá certo? Agora, quando a gente fala em ratificar, cuidado, não é tornar em rato, tá? Não é nada disso. Mas ratificar quer dizer confirmar. Então, se, por exemplo, saiu uma publicação, aí as pessoas questionaram, aí eles avaliaram de novo, aí sai a resposta, né? Aí eles falaram, eles retificaram o edital, quer dizer que eles corrigiram, eles arrumaram. Agora, se disser eles ratificaram o edital, ratificar quer dizer confirmar. Então, no caso da expressãozinha que tem ali, né? O orador ratificou o que afirmara. Ele ratificou, quer dizer, ele confirmou. Então, aqui, confirmar, então, no caso, é ratificar. Retificar seria a letra C. Se fosse retificar, seria a letra C, que é corrigir. Se alguém imprimiu, tá com alguma anotaçãozinha do lado do corrigir, dá para escrever aqui retificar para poder lembrar, né? Então, assim, retificar, corrigiu. Ratificou, confirmou. Da sentença do juiz. Falar, o juiz retificou a sentença, ele corrigiu. O juiz ratificou a sentença, ele confirmou aquilo que ele tinha dito antes. Tá certo? Então, esses são dois termos que confundem. Associar essa parte aqui, retificar com reto, é a melhor forma de memorizar. E ratificar é confirmar. Beleza? Então, assim, elas funcionam juntas, né? Só que dão em sentidos diferentes nessa brincadeirinha, tá certo? Então, dito isso, gente, ficamos aí na nossa última questãozinha desse teste. Então, semana que vem eu vou pegar aí um outro conteúdo, vou lançar como provocação, e depois mais uma ou duas aulas vamos trabalhar em cima da resolução para poder aí fazer uma abrangência disso. Eu vou trazer mais alguns exercícios sobre concordância, que é uma coisa que a galera ainda escorrega muito, para dar uma noção, e isso cai aí nas provas avaliativas, geralmente, tá certo? Aí, finalizando, uma frase que eu não sei se é de Machado de Assis, mas na internet se atribui, mas de toda forma eu gosto muito desse pensamento, né? Eu gosto de olhos que sorriem, de gestos que se desculpam, de toques que sabem conversar e de silêncios que se declaram, né? Então, com esse pensamentozinho aí, praticamente eu encerro a gravação desta aula. Deu aí quase uma hora também, né? Gente bonita, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa. Se quiser perguntar agora, ainda vai fazer parte da gravação. Senão, eu encerro a gravação, fico mais alguns instantes aí podem me questionar também, tá certo, gente? Há um detalhe que eu vou pedir para quem está presente aí, antes de eu terminar a gravação, que tem condições de escrever, escreve o nomezinho no chat, só para que eu possa acompanhar aqui o nome de todos que acompanharam esta aula, tá? Para que eu possa registrar depois. Peço que escreva no chat, isso não aparece na gravação oficial, mas assim eu consigo depois
verificar no arquivo aí o nome daqueles que estão presentes nesse momento. Tá certo? Fica aqui, gente. Agradeço de coração a presença de todos vocês. Meu abraço, meu carinho. Depois eu mando essa gravação também no grupo lá. E tenham todos aí uma boa semana. Até a próxima. Beleza, gente? Encerrando a gravação aqui, então. Esperar mais um minutinho para ver o pessoal que está colocando no chat. Se você já assistiu o vídeo até aqui, você pode encerrar, me despeço, agradecemos. Como é que fala? Clique no curtir e no compartilhar para impulsionar esse vídeo nas redes sociais. Ah, não. Vai começar a fazer igual a piazada que faz aí, né? Então, beleza. Tem a gente escrevendo ali ainda, que eu vou para deixar registrado na gravação. Olha que bonito. Vamos apagar o quadro, blá, blá, blá. Então, beleza. Agora sim, encerrando, então. Valeu.